Hoje, com uma convidada especial, a Lorena. Boa noite, Mônica. Hoje realmente é um resultado, né, de atendimento, um resultado que eu vi principalmente nesse tema, né? Será que eu sou uma boa mãe? Então, quando se fala de mãe, né, ser mãe, em algum momento, com certeza, quem é mãe se questionou a isso. O quanto era uma boa mãe. Sandra, seja bem-vinda. Então, hoje, né, o resultado, né, desse atendimento da Lorena, e vocês vão entender o quanto é importante a terapia, o quanto é importante o autoconhecimento. Então, assim, eu, na minha graduação, nos meus estágios, eu optei, né, pela clínica, e o atendimento de criança. Então, uma boa parte da minha graduação eu atendi crianças. E quando me formei, mais uns 2 anos atendendo criança. Depois, né, segui a questão de atender adultos. E hoje eu atendo eu atendo adolescente a partir de 15, 16 anos. Eu vou estar te chamando, viu, Lorena? Vou estar te chamando, que eu vou te mandar o convite. Então, assim, de 15 a 16 anos eu posso estar atendendo, né? Depende da maturidade do adolescente, tá? Então, assim, o objetivo realmente é que vocês estejam nessa live, né? Como eu falei, quem é que não se perguntou, você que é mãe, será que eu estou sendo uma boa mãe? Então, vou estar chamando a Lorena. Para mim foi uma honra, né, ter aceito o convite. Eu vi que a sua história pode ser uma inspiração para cada um das pessoas, que você que é mãe. Isso serve também, né, para refletir, de reflexão, os pais também. E o que você tiver vontade de falar, se sinta à vontade. Para quem não me conhece, meu nome é Lorena, sou mãe de um menininho de 3 anos, Lorenzo. E quando eu entrei para fazer... Lai, seja bem-vinda, um prazer estar lhe recebendo. E quando eu cheguei para fazer o atendimento, na verdade, eu achei que eu não precisava fazer atendimento. Botei na minha cabeça que só quem precisava fazer atendimento era quem estivesse com algum problema e tal. E eu não me enxergava nessa situação, que eu estava com problema. Minha sogra, seja bem-vinda, que prazer. E aí, logo quando minha gestação foi planejada, o que não modifica a dificuldade da maternidade, porque tem gente que acha que, porque a maternidade foi planejada ou não foi, ela vai ser diferente. Não. Eu teve uma frase que eu disse a alguém, disso que até hoje eu lembro, que a maternidade é uma bomba relógio que cai no colo da gente. Porque é algo que a gente vai descobrir no dia a dia. Filho não vem com manual e a gente também não tem a noção do quanto vai ser dificultoso os dias. Porque quando a gente está grávida, a gente almeja que o ser nasça para que a gente descubra. E quando o ser nasce, a gente almeja que volte. Porque é tudo muito complicado, as noites mal dormidas, enfim. E comigo já começou desde o meu plano de parto. Eu tinha certeza do que eu queria e eu queria ter um parto normal. E quando eu cheguei, que eu comecei a ver que o plano não estava dando certo, eu comecei a me desesperar. E aí eu fui para a indução e aí o Lorenzo nasceu de parto cesáreo. Quando eu cheguei em casa,
que eu me deparei com a realidade que eu não queria, porque eu queria parar de parto normal para ter autonomia, para não precisar depender. E eu me vi naquele cenário, eu cheia de dor, porque eu passei muitas horas de trabalho de parto e após a cesárea, o meu corpo reagiu de uma forma que eu não esperava. E eu queria descansar, eu não conseguia porque o meu corpo estava dolorido. Eu queria que Lorenzo dormisse, sendo que o bebê acorda de 3 em 3 horas para mamar e o Lorenzo acordava com menos de 3 horas e aquilo era desesperador. Quando o Lorenzo chorava, eu dizia, meu Deus, de novo? E às vezes eu só queria que ele dormisse. E quando os dias foram passando, eu tive baby blues. Para quem não sabe baby blues, depois me procura direitinho que eu vou estar explicando, porque se eu for explicar aqui vai ser um pouco extenso, mas é similar com a depressão pós-parto, porém ela dura um pouco espaço de tempo. Eu tive o baby blues, eu tive cefaleia pós-hack, e só piorava porque eu olhava para o meu filho e eu chorava e eu me questionava por que aquilo estava acontecendo, porque eu planejei ter um filho e eu esperava que quando esse filho nascesse só fosse alegria. E eu comecei a me ver frustrada porque eu olhava para o meu filho e eu tinha vontade de não ser mãe. Só por aquele momento que estava acontecendo ali, porque às vezes eu olhava para ele, eu sentia dor, eu sentia tudo, menos amor, menos prazer pela aquele momento. Eu só sabia chorar. Eu chorava o tempo todo. E aí, com uma semana mais ou menos depois que o Lorenzo nasceu, eu voltei para a maternidade para mim, porque eu tive complicação nos pontos, e só piorava. E teve um dia que eu olhei, eu disse, Senhor, eu pedi ao Senhor um filho, eu não pedi um fardo. E eu olhava para o meu filho e aquele ser tão pequenininho dependendo de mim, e eu me sentia tão indigna, tão incapaz, que às vezes eu dizia assim, por que Deus me fez mãe? Por que eu fui mãe? Só que aí, com o tempo, óbvio, essa fase passa, a questão da adaptação, depois passou, graças a Deus, a fase do puerpério, que para muitas mães é um luto, entendeu? Eu digo assim, luto porque é uma fase de descobertas e é a fase que você está renunciando tudo que você era, você está lidando com o novo. Então é muito desafiador. E quando o Lorenzo foi crescendo, os tempos foram passando e para mim foi um pouco mais complicado, porque as poucas amizades que eu tinha, eu descobri que eu não tinha nenhuma, e eu fazia de tudo, às vezes, para me inserir em uma sociedade que, quando a gente tem filho, parece que meio que rejeita a gente, porque automaticamente quem tem filho só sabe falar do filho. E quando você tem amigos que não têm filhos, você passa a ser um pouco chato, porque, poxa, a pessoa só fala do filho, a pessoa só fala do filho, e você vai começando a ser deixado de lado. E na época, todas as minhas amizades não tinham filhos. Então eu comecei a ser deixada de lado, eu não era chamada para sair. Às vezes quando eu chegava, eu sentava sozinha no banco da igreja. E começou a ser, sabe, quando eu percebi que eu estava ficando meio que para trás. Essa é a forma. E aí eu comecei a me questionar sobre algumas coisas e eu procurava o prazer, a felicidade da maternidade. E eu não sentia essa felicidade, eu sentia momentos. Porque às vezes eu queria me sentir alegre, queria me sentir feliz, mas parecia que era meio contido. Às vezes eu queria dormir um pouco mais, eu queria dançar. Eu olhava para Lorenzo e o Lorenzo chorava, e o Lorenzo queria atenção. E aí foram passando esses tempos. Durante todo esse tempo, eu tive crise de ansiedade. Só que, quando o Lorenzo era menor, elas vinham mais espaçadas. E eu conseguia conter, porque o Lorenzo ainda era só um bebê. Ele dormia, ele mamava, e ele não tomava, eu posso assim dizer, muito do meu emocional. Ele tomava o meu tempo. Mas ele ainda não sabia falar, ele ainda não sabia andar. Então, estava tudo muito certinho ainda. Certinho. E aí, quando o Lorenzo foi fazendo um ano e pouco, que ele começou a andar, que ele começou a falar, eu tive um certo problema com minha mãe, que isso mexeu bastante com o meu emocional. E assim, uma coisa que é importante eu falar e frisar. Quando a gente é mãe, principalmente quando a criança começa
a andar e a falar, é normal e natural que a gente visite o nosso passado. Que a gente vá lá e lembre como foi que a nossa mãe nos criou, como foi que a gente era, como foi que a gente se importava diante das coisas. E a gente automaticamente, querendo ou não, a gente começa a fazer comparações. E eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ser tudo menos o que minha mãe tinha sido para mim. E eu comecei a buscar isso insanamente. Só que assim, no lugar de você buscar, uma vez disse uma frase para mim muito interessante. Quanto não quer, você tem a referência do que você está fazendo. Porque eu tinha a referência do que eu não queria. Só que eu estava repetindo isso de tanto eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu estava tendo a referência do que eu não queria. Eu estava copiando o que eu não queria. E aí Lorenzo começou a fase da birra, Lorenzo começou a fase de teimosia. E eu comecei a me desequilibrar. Eu gritava com Lorenzo. Eu batia no Lorenzo. Tinha vezes que eu tentava me controlar ao máximo, tentava me controlar. E quando eu explodiu de vez. E aí, Lorenzo chorava, eu chorava. E às vezes eu dizia, meu Deus, mas o que está acontecendo? Eu só quero ser uma boa mãe. É até complicado de falar isso, porque eu olhava para o meu filho, eu via que ele queria colo. Só que eu também queria colo. Só que eu não sabia falar, eu não sabia quem pedir esse colo, porque a minha criança interior, o meu emocional, estava muito fragilizado por questões que eu não tinha resolvido na minha infância, no meu passado. E isso era muito doloroso. Só que assim, em vez de eu procurar tratar, porque eu não sabia, eu falei até com o Anderson recentemente, que a gente não pode tratar onde a gente não sabe onde dói. Eu só sentia dor. Eu não sabia onde estava doendo, eu não podia tratar dessa dor. E aí eu gritava com o Lorenzo e teve uma época que qualquer movimento que eu fazia, ele já se defendia, como se eu fosse atacar. E com isso o Lorenzo começou a ter algumas crises. Ele começou a bater a cabeça, ele começou a gritar, ele começou a se morder, a se beliscar, jogar brinquedos no chão. Coisas que uma criança normalmente faz para chamar atenção. Se seu filho estiver fazendo isso, observe que de alguma forma ele está querendo chamar a sua atenção. Só que a criança, ela é um mecanismo. Se ela faz e você automaticamente para o que você está fazendo e vai reclamar, ela entende. Poxa, minha mãe está me dando atenção. Então é isso que eu devo fazer para minha mãe estar comigo, para o meu pai estar comigo. A criança aprende a chamar a atenção da forma errada. E era isso que estava acontecendo com o Lorenzo. Lorenzo, toda vez que ele queria chamar minha atenção, ele começava a bater a cabeça na parede. Teve um dia que eu fui pro quarto, ele estava se mordendo. Disse, filho, o que você está fazendo? E ele não sabia falar. E eu lembro que teve um dia que eu tinha tido crise no domingo. E aí eu peguei, tava chorando e uma amiga da minha mãe me ligou. Lore, como é que você tá? Eu não posso falar agora não. E aí quando foi na quinta-feira, ela me ligou. Na quinta-feira eu tive 3 crises. Eu tive uma de manhã, eu tive uma no final da tarde e uma no início da noite. E eu tava em um estado que parecendo que eu ia infartar. O meu coração vinha parar aqui, o meu corpo tremia todo. E eu tinha um misto de raiva com eu posso dizer assim, raiva com descontrole, porque a minha raiva vinha no momento e eu olhava para Lorenzo, eu tinha vontade de bater nele, sabe, a ponto de ou ele entendeu o que estava acontecendo, o que eu queria, ou então que as coisas tomassem um rumo diferente. Oi, Lucas, seja bem-vindo. E nesse dia eu chorei e eu olhava para mim e eu me via um monstro. Porque ao mesmo tempo que eu tinha raiva, eu sabia que o meu filho só tinha, na época ele tinha 2 anos e 7 meses. Ele só tinha 2 anos e 7 meses. E que ele estava precisando de mim. Só que a pessoa com que ele estava precisando, ele não podia contar, porque eu não estava estruturada para dar esse apoio ao meu filho. E a amiga de minha mãe disse assim, Laura, você precisa de ajuda. Sério, você precisa de ajuda, porque do jeito que tá, não pode continuar. E aí foi quando eu conheci o Mintz. E aí ela fez assim, entre na terapia de cabeça.
Só que quando ela falou assim, de cabeça, eu não imaginei que fosse o de cabeça de entrega ou de fazer a risco que ele estava falando. E aí, quando o índice veio para mim, ele perguntou assim, o que é que você deseja com o tratamento? E eu disse a ele assim, eu só quero ser uma boa mãe. Porque é muito difícil você olhar para o seu filho e você ver uma criança te pedir uma coisa que você não pode dar. E eu queria dar para o meu filho o que eu não tive da minha mãe. Só que eu não estava sabendo fazer isso. E aí o Whindersson começou a fazer as terapias e foi destravando o que estava acontecendo. Quando o Whindersson começou a fazer as terapias, eu comecei a colocar em prática, tinha dias que o Lorenzo aprontava, que eu olhava para ele, eu dizia assim, aí o psicológico já me dizia, você não vai conseguir. Porque além de ter essa questão emocional passada, eu sofro de ansiedade. E uma pessoa ansiosa, ela vive querendo que o futuro aconteça, só que com a cabeça no passado. É mais ou menos isso, não é, Whindersson? Na verdade, com a cabeça no futuro, mas a Tá coisa está tudo. acontecendo aqui, hoje, né? Então, assim, só explicando o que a Lorena estava falando em relação à ansiedade. A ansiedade, o pensamento está no futuro, mas o presente está acontecendo aqui, só que eu estou de olho no futuro. Então, a coisa está acontecendo aqui, eu não consigo prestar atenção no aqui e agora. Então, estou sempre no tempo que eu não estou vivenciando. E em cima do que a Lorena está falando, né, antes que ela continue, o interessante disso tudo que ela falou assim em relação à questão de aquilo que eu mais temo, né, em relação ao que eu não quero em relação aos meus pais, eu acabo reproduzindo na criação dos meus filhos. Então, assim, aquilo que eu não quero ser igual a minha mãe ou meu pai. Então, quanto mais eu rejeito aquilo, mais eu trago para a minha vida. Mais eu trago nas minhas atitudes. Porque a maior parte do tempo eu estou pensando naquilo. Mas, às vezes, de forma inconsciente, aquilo vem nos nossos comportamentos. Então, assim, é importante essa fala de Lorena para a gente se prestar atenção naquilo que a gente está fazendo. Porque se a gente prestar atenção, a gente vai ver que no nosso dia a dia, essas atitudes fazem parte da nossa vida. Então, assim, a questão da importância, né, da questão do autoconhecer, da terapia. Então, vou passar a fala para a Lorena. Então, como eu estava falando com vocês, eu tinha muito essa questão, porque eu queria ser diferente da educação que eu tinha recebido, só que eu não sabia como fazer diferente. E eu falava assim, eu quero ser diferente, eu não quero fazer o que minha mãe fez. E aí ele dizia, a partir do momento que você está falando que você não quer fazer o que sua mãe fez, você está fazendo o que ela fez. Porque você está negando tanto uma coisa, só que é a referência que você tem. E eu comecei a colocar em prática o que eu estava aprendendo e comecei a conhecer, né, as minhas feridas, onde estava doendo, para eu poder tratar. E foi muito confrontador, algumas que doeu bastante. E eu posso dizer que tirar o bloqueio que estava me impedindo de tratar algumas coisas. Hoje em dia, tem coisas que eu ainda estou no processo, mas eu posso dizer que foi libertador, porque quando a gente é mãe, a gente visita o nosso passado e a gente se depara com emoções que a gente não está pronto. Se você teve uma mãe legal, massa, uma boa referência, vai ser bom para você, mas não que te impeça de sentir as turbulências da maternidade.
O cansaço é normal, a falta de tempo, o estresse, a sensação de não estar conseguindo, porque eu tinha muito isso. Eu dizia, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo, e eu queria muito conseguir tudo, só que quando você quer conseguir tudo, você não consegue nada, porque filho demanda tempo, é a real. E às vezes eu queria fazer tudo, só que quando você quer abraçar o mundo, você não consegue fazer nada. E eu me via muito nesse dilema de querer. Eu só queria ser, queria fazer. Só que eu não conseguia fazer porque eu estava tão presa nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, que eu ficava bloqueada. E o Lorenzo foi crescendo e começou a ter esses conflitos. E eu comecei a exercer algumas coisas que o Whindersson estava me falando. E fui testando algumas coisas. E quando eu passei uma semana que eu não bati em Lorenzo, gente, foi tão libertador. Foi tão prazeroso, sabe, de eu saber que eu estava entendendo o que o meu filho estava sentindo e de que eu estava tendo, eu não posso dizer o controle, né, porque o Whindersson disse que a gente não tem o controle, mas a gente tem a dinâmica da situação. Eu sabia o que ele estava me pedindo, eu sabia como ajudar ele, porque eu já tinha sido ajudada, eu sabia, primeiro, o que foi necessário. Primeiro eu acolhi a minha criança interior, para depois eu saber que o meu filho precisava de acolhimento, que o meu filho estava precisando. E nas primeiras semanas, sabe quando a criança olha para você e espera que você tenha um sentimento de raiva, de ira, e você só paciência, vai aos poucos. E teve um dia que eu fiz assim, filho, o que você tem? Não sei o que, não sei o que. Fui conversando com ele, aí ele olhou pra mim, parou, aí eu respirei. Aí ele fez, respira, mamãe, pra acalmar. Uhum. E aí eu respirei com ele, porque ele tava vendo que em mim estava fazendo efeito. Aí ele fazia, mamãe, como é que respira? Respira assim, e eu respirava com ele. E aí é tão incrível como os nossos filhos são exemplos vivos da gente. Tem um terapeuta que fala assim, que filho é que nem cachorro. Filho sente tudo que a gente sente. Filho sabe onde vai afetar a gente e o que fazer para afetar a gente. Só que assim, quando você está Thay, um surto, é bem isso mesmo. A gente tem um surto e depois, você sabe o que é o pior do surto? O remorso, a culpa. E quando você não tem controle sobre os seus sentimentos, é horrível. Porque você vai no momento do impulso, age com raiva, e aí depois vem a culpa e vem o remorso. E aí você vive nesse triângulo sentimental. Você age com seu filho pelo impulso, no momento da raiva. E existem duas vertentes. Quando uma criança faz uma ação, você pode ensinar ele que ele está errado, mostrando a consequência, ou você pode mostrar a ele que ele está errado e ele vai aprender a fazer outras coisas mais através da punição. O que vem a ser basicamente a consequência e a punição. A consequência é eu chegar e mostrar para o meu filho. Tipo, ele jogou o brinquedo no chão. Eu chamava, falo assim, filho, não jogue esse brinquedo no chão, porque se você quebrar, se você jogar, vai quebrar, e esse brinquedo pode te machucar, certo? Para quem fala assim, mas ele não vai entender. Beleza. Quando ele jogar de novo, você fala, então, já que você não vai, eu vou guardar esse brinquedo, porque senão você pode se machucar. Você pode se machucar e você pode quebrar o brinquedo também. Na sua cabeça, para quem tem esses tipos de surtos, ou então tá meio assim com o emocional, vai pensar, ele não entendeu nada e ele vai fazer de novo. Só que na cabeça da criança, a criança tem aproximadamente, quando você fala com a criança, principalmente nessa idade, nessa fase, ele tem o tempo de absorção muito rápido. Que ele não vai, você pode passar 2 horas falando, ele só vai absorver no máximo 20 segundos. Minha mãe falou aqui, vai quebrar, massa. Vai quebrar.
Mas aí é a consequência. Ele vai entender que ele vai fazer, eu vou tomar o brinquedo dele para ele não se machucar. A punição. Eu chego, tomo o brinquedo e falo, você não vai mais brincar com esse brinquedo, não. Ele vai dizer, por que eu não vou brincar com esse brinquedo? Não entendi. Na cabeça dele. Só que você, no seu impulso de raiva, você vai dizer, acabou, chega. Não vai mais brincar, o silêncio reinou. Só que ele vai procurar outra forma de te chamar a atenção. Ele vai subir no brinquedo, ele vai subir no sofá, ele vai subir na cadeira, ele vai procurar várias outras formas de tentar chamar a sua atenção. E cada vez mais vai tomando um grau, uma proporção maior. E vai chegar numa proporção que você vai perder o controle, o equilíbrio. E aí você vai agir no momento de raiva. E na maioria das vezes que eu agia com raiva, depois eu olhava para meu filho, tava ele chorando, eu senti o remorso e a culpa, e eu chorando. E o pior sentimento do mundo, eu dizia, meu Deus, eu não sou boa mãe. Que sentimento horrível. Como é que eu posso dizer que eu amo meu filho se eu não estou demonstrando que eu amo meu filho? Aí tem gente que acha assim, ah não, mas você está educando, você ama o seu filho porque você está educando. Eu estou educando? Será que eu estou educando meu filho dessa forma? Eu estou educando meu filho sendo arredio, eu estou educando meu filho batendo Na verdade, assim, eu falava com o Lourenço algumas vezes e quando... Pode falar, Wilson. Assim, pegando esse ponto, né, da questão da educar, né, a Lorena falou também de um ponto que é o autoeducação. Então, antes de talvez você educar seu filho, você precisa se autoeducar, né? Autoeducar a questão das suas emoções, porque a sua tendência é você, de uma certa forma, descarregar essas frustrações no seu filho ou na sua filha. E quando a gente começa a entender que o nosso comportamento, né, que é a questão que o nosso comportamento tem a ver lá atrás, como talvez a gente foi criado, algumas situações que existiram, e a gente está, o quê? O estresse, a questão da raiva, né? Então, como a Lorena falou, a questão do prazer de ser mãe precisa, primeiramente, com essa autoeducação e também olhar para essa criança interior. Na fala de Lorena, em relação a questão do cuidar primeiro dessa criança interior, para poder, de fato, ser uma melhor mãe. Então, assim, dentro desse processo, é importante que a gente comece a olhar, né? Você, mãe, olhe para você. Porque, de fato, quando você é mãe, parece que parece uma ebulição de sentimentos e situações que você se depara lá atrás. E essa coisa do chamar a atenção, né, do filho, às vezes os pais não entendem por que a criança está agindo daquela forma. Às vezes na escola é uma criança hiperativa, em casa também. Só que na concepção de alguns pais é o quê? Tem que dar porrada, malcriação, é birra. Mas na realidade ele está querendo falar alguma coisa que não está andando bem ali naquele momento. E foi isso que a Lorena começou a perceber e começou a gerenciar suas próprias emoções e, consequentemente, começou a gerenciar as emoções do filho dela. Aí que foi a coisa começou a ficar bacana, porque ela conseguiu identificar. Então, assim, é bem interessante essa linha de transformação, de visão. Automaticamente, a forma como você enxerga, você vai agir. Então, assim, é importante uma mudança de pensamento. Quando você muda a sua visão, você muda seu pensamento e o seu sentimento. E no caso de Lorena, ela conseguiu mudar esse sentimento e começou a querer entender como é que o filho estava sentindo.
e começar a acolher, diferente das outras vezes, que talvez ela estava num pico de estresse, de raiva, e descontava. O filho, né, vinha, fazia birra, fazia, né, inclusive a questão do bater, né, a cabeça na parede, aonde ela falou da questão, toda vez que o filho batia a cabeça na parede, ela dava atenção a ele ali, naquela situação. Só que, de forma indireta, ela estava reforçando um pouco aquele comportamento que não era o ideal. Então, em alguns momentos, né, foi uma orientação que, nesse momento, ela se afastasse para que aquele comportamento não reforçasse. E à medida que ele percebeu que aquilo não era, não tinha uma atenção, né, não tinha, a mãe não ia, a Lorena não ia em direção a ele, aquilo começou a perder força, aquele comportamento. E aí ele começou a vir a fazer, né, o que ela estava propondo, né, e sem a questão do estresse. Então, assim, alguns pontos são bem interessantes nessa história de Lorena, para a gente ficar atento. Você está conseguindo me ouvir, Cláudia? Não. Gente, está sendo tão frustrante eu estar aqui, não tá ouvindo vocês e não tá ouvindo isso. Eu tô assim, sabe, fazendo leitura labial. Estou tentando dentro do que eu consigo. Tentei até sair e voltar para ver, não sei. É porque meu celular tá uma benção. Enfim. Continue. E aí eu comecei a fazer essas questões. E teve uma vez que eu peguei, fui questionar minha mãe por que ela tinha tal comportamento comigo. E ela virou e disse a mim que era porque eu era uma criança afrontosa. Eu fiz. Porque minha mãe me batia muito. E eu fiz assim, como uma criança pode ser afrontosa se a criança é fruto do meio? Se eu estava tendo tais comportamentos, era porque eu me vi alguns momentos no meu filho, porque ele estava fazendo algo para chamar minha atenção. Se eu não tivesse uma clareza emocional, eu poderia dizer, ele está fazendo isso para me afrontar. Ele é uma criança afrontosa. E automaticamente eu responderia batendo nele, colocando de castigo, gritando. Só que, graças a Deus, eu tive ajuda emocional, coisas que muitas mães não têm. E eu creio que minha mãe não teve isso. E quando eu falei pra minha mãe assim, mas como assim, mãe, uma afrontosa? Ah, você me tirava do sério, você me irritava e não sei o quê. O que acontece? A irritação. Quando a gente é mãe, a demanda é muito grande. A gente tem muita carga de responsabilidade, os afazeres domésticos e tudo demais. E quando a gente vai para essa criança, a gente já vai estressada. Como eu falei, filho é que nem cachorro. Se a gente vai estressado, o que a gente vai ter de volta? Estresse. Não ache você que você indo com um turbilhão de coisas, seu filho vai dizer, mamãe, eu te entendo. Ele não vai. Porque você está ali como referência. Então, ele vai pegar o que você oferece e vai agir da mesma forma. Da mesma forma que se você chega e apresenta um comportamento, ele está fazendo uma birra, você acolhe, ele vai dizer, opa, aqui eu posso confiar. Minha mãe é meu porto seguro. Talvez se eu agir de outra forma, ela vai poder me ajudar no que eu estou sentindo. E com a minha mudança de comportamento, eu comecei a ver isso em Lorenzo. Teve um dia que ele estava chorando, gritando, ele jogou a mesa, e eu peguei e fiz assim, meu filho, o que está acontecendo? Sentei perto dele, ele fez, mamãe, eu estou estressado. Eu achei aquilo tão bonitinho, que ele só tem 3 anos. Eu fiz, filho, por que você está estressado? E ele só fez assim, mamãe, me dê um abraço. Sabe, quando eu ouvi aquilo, foi um bálsamo. Eu disse,
Agora eu sei. Eu estou sendo uma boa mãe. Porque o meu filho está encontrando em mim tudo que eu não encontrei. Ele chega para mim, ele fala o que ele sente. Às vezes, quando ele está muito chateado, ele fala assim: mamãe, me dá um abraço. E ele está numa fase que, para quem tem filho, sabe que a fase dos 3 anos é bem complicada. É a fase que a criança está mesmo ali para dizer: eu estou aqui, eu penso assim, eu quero assim, para se impor. E tem momentos que eu olho para ele, eu faço assim: filho, vem cá, vamos conversar. Ele faz: não, não quero não. Eu vou dizer para vocês que é fácil? Não é não. Não é mesmo. Mas assim, quando eu olho para Lorenzo, hoje em dia, eu consigo encontrar a resposta que eu me fiz alguns anos atrás. Por que Deus me tornou mãe? Sabe por que Deus me tornou mãe? Talvez algumas mulheres se perguntem isso. E eu vou responder agora para vocês da mesma forma que eu respondi para mim. Sabe por que Deus me fez mãe? Porque o seu filho é o seu portal de cura. Talvez, se eu não tivesse o Lorenzo, eu ia continuar com os meus bloqueios, eu ia continuar com as minhas dores, eu ia continuar repetindo as minhas crises de ansiedade, eu ia continuar achando que tudo que eu estava passando era só uma fase. Porque quando eu tinha uma crise de ansiedade antes de ter filho, eu esperava passar, chorava, e depois eu dizia: não, essa dor vai passar. E realmente passava, porque tudo na vida da gente passa. Só que assim, não é o passar resolvido, é o passar amortizado. Eu abafava a minha dor, botava ela na caixinha. Só que o que acontece? Uma dor, quando ela não é tratada, ela é aumentada. E aí eu fui passando. Então assim, hoje em dia, quando eu olho para o meu filho, eu faço assim: obrigado, meu Deus, porque eu tenho meu filho. Porque foi através do meu filho que eu escolhi, que eu decidi ser melhor. E é pelo meu filho, é para o meu filho que eu me torno uma pessoa melhor todos os dias. Porque eu quero que ele olhe para mim e ele tenha referência. Eu quero que ele olhe para mim e fale, e futuramente ele fale assim: a minha mãe foi uma boa mãe para mim. A minha mãe foi a minha amiga, a minha mãe foi a minha conselheira, a minha mãe foi o meu porto seguro. E hoje em dia, quando eu falo assim, o meu filho foi meu portal de cura, logo no início isso foi muito estranho para mim, porque como é que uma criança é um portal de cura de um adulto? É meio estranho, mas o que eu vi nisso? Quando você procura ser referência para alguém, você quer dar o seu melhor. E você não pode dar o seu melhor você sendo ruim por dentro. Você sentindo dor. Você não pode amar ninguém triste. E aí começa o processo de transformação. Hoje eu estava pensando em uma frase que reflete muito no que a gente é. Mãe. Mãe é como se fosse uma largata. Enquanto você está gestando, você é uma largata. Você ficar no casulo é o tempo que o bebê está ali. Crescendo, passando pelas labutas, é a metamorfose. Quando esse bebê cresce, que ele se torna um adulto, é o momento da mãe voar. É a borboletinha. É o momento que você diz: eu consegui. Olha o que meu filho é. Meu filho está voando para a vida. Meu filho é independente. Meu filho consegue falar o que ele sente sem machucar ninguém, sem se machucar. Hoje em dia eu perguntar a Lorenzo: filho, o que você está sentindo? Ele me dizer: mamãe, eu estou estressado, mamãe, eu estou zangado. Ou então simplesmente me pedir um abraço, é sinal de que ele sabe que ele está sendo acolhido e que ele precisa de acolhimento. Não é que ele seja afrontoso, não é que ele esteja naquele momento que é dele. Não é dele. Ele está sofrendo naquele momento que é uma consequência do crescimento dele. Mas que ele sabe que o momento dele pode ser compartilhado com a mãe dele, e que eu, já que eu tenho a noção e o emocional mais avançado que o dele, eu vou conseguir ajudar ele. Minha sogra, eu tenho certeza que a senhora é uma boa mãe dentro da sua realidade. Entendeu? Assim, digo isso. Assim, só realmente pegando essa fala de Lorena, o quanto essa coisa de gerir as emoções
né? Só recapitulando tudo que a Lorena, né? Você que está chegando depois, ainda dá tempo de você compartilhar essa live, né? Também curtir, coraçãozinho, manda para mais gente. Para Isso! que as pessoas, o Instagram entenda que isso aqui é um conteúdo de relevância, e de fato é. Quantas mães se perguntou alguma vez em relação a isso? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Então, compartilha, manda aviãozinho. E assim, só situando vocês que estão chegando depois, né, a trajetória que a Lorena fez é a questão do autoeducação, para que realmente possa educar melhor o filho dela. A questão, por que o autoeducar? Educar no sentido das emoções, gerir as emoções da melhor forma possível. E com isso, como a Lorena falou, a questão da terapia, ela tem esse processo de autoconhecimento. Então, você começa a gerir melhor as suas emoções, você vai gerir melhor a emoção dos seus filhos. Então, é muito importante você, mãe, se conhecer e conhecer todo o processo que você passou, para que isso você não reproduza, não passe adiante para os seus filhos. Porque, às vezes, por mais que a gente não queira passar certos comportamentos, o conteúdo, né, forte, emocional que tem certos comportamentos, a gente acaba trazendo para os nossos filhos, de forma inconsciente. Não é de uma forma né, maldosa. Não é isso. Que nenhuma mãe quer o mal para o seu filho. Então, assim, é interessante. Ai, meu Deus, gente, vocês não sabem o quanto eu tô feliz de ver isso. Ai, que enriquecedor. Então, assim, só retomando essa questão do autoeducação, do se perdoar, como é importante se perdoar, você, mãe, por todo o processo. Então, assim, se perdoar é importante. Tem a questão o filho é o espelho. Tenha cuidado com o que você tem passado para o seu filho, porque ele vai reproduzir, e às vezes o comportamento que a gente acha que é disfuncional, que às vezes é uma afronta, como a Lorena falou, às vezes é um pedido de ajuda para gerir alguma coisa que ele não está, né, alguma emoção que ele não está dando conta. Então, é importante você, mãe, não só a mãe, mas, né, aproveitando a questão do pai também, sentir essa questão do que o filho está realmente querendo falar ali, naquele comportamento que a gente parece que é malcriação, que é desrespeito, que é afronta, né, é birra. Às vezes, em boa parte do tempo, não é isso, gente. Então, é a gente ficar mais atento em relação a isso, procurar ver o que meu filho está sentindo realmente, porque às vezes o que é transmitido, às vezes não é aquilo exatamente. Como falei, birra, desrespeito, afronta. Às vezes não é isso, é uma outra coisa, né? Na direção emocional. Então é isso, né? Vou passar a fala para Lorena, tá? E assim, eu fico muito feliz, sabe, com o comentário de Thaís, que ela precisava dessa live e não sabia. Fico feliz com o comentário dela, porque assim, a gente vive numa sociedade onde a sociedade só cobra da gente. A mãe tem que ser boa, a mãe tem que ser perfeita, a mãe tem que ser... Só que não ensina pra gente como é feito. E quando a gente não tem referência, a gente se cobra. Só que fica assim, eu vou me cobrar de uma coisa que eu não tenho referência e a gente termina ficando frustrada, sabe? A maternidade, a sociedade cobra da maternidade o tempo todo. Quando você pare, você tem que ser a mãe que depois que você pare, você tem que estar linda, maravilhosa, você não pode estar com seus cabelos lá em cima, não pode estar com olheira. O menino vai crescendo, você tem que estar já com sua barriga no lugar, se a barriga está fora do lugar, o que aconteceu? Você está amargada, você está jogada. Quando o menino vai crescendo, o menino não pode fazer uma birra porque o menino não tem uma boa mãe, porque a mãe não sabe educar. Quando o menino vai se alimentar, o menino tem que comer bem. Se o menino comer uma besteira, que tipo de mãe é essa? Então, gente, há muita cobrança em cima de uma mãe. A maternidade é pesada demais. E eu falei um dia com o Whindersson, eu fiz, Whindersson, eu quero viver a maternidade com amor e não com pesar.
Eu não me via feliz sendo mãe, não, gente. Sabe quando você. Porque assim, eu vou falar um pouco de um assunto que vai ficar para um outro dia, né, Winston? Gerou idiomas de toque. Para sair do meu estresse, para desafogar o meu emocional, eu gerei eu posso dizer que um toque. Todos os dias, eu limpava a casa todos os dias, várias vezes no dia. Inclusive, meu marido me diz até hoje: rapaz, pare com isso é doença. Isso é doença. Minha sogra, eu que o diga. Minha sogra chegava e me dizia: pare com isso, rapaz, jogue pra cima. Só que assim, era a forma de eu desopilar minha mente. Era a forma de eu ver que pelo menos em alguma coisa eu estava sendo boa. Eu não conseguia, sabe, deixar minha casa bagunçada. Eu sabia que se eu não estava conseguindo cuidar do meu filho, pelo menos na minha casa eu ia cuidar bem. E eu precisava dizer isso pra mim. Eu sou boa em alguma coisa. E às vezes eu limpava a casa várias vezes ao dia. E o pior de tudo, eu tirava essa atenção, de certa forma, do meu filho. Ficava uma louca trabalhando, fazendo as coisas dentro de casa. E no final do dia eu estava cansada e estressada o suficiente para ficar com meu filho. E quando ele chegava até mim, eu estava sempre no meu ponto gatilho. E aí eu descontava a minha raiva nele. E Thay, é preocupante. Porque quando a gente começa a querer direcionar as nossas emoções, em vez da gente tratar e acolher, a gente direciona. Só que a gente aprende a direcionar da forma errada. E eu comecei a ter essa compulsão por limpeza e arrumação. E às vezes eu acabava de dar comida para a Lorenzo não podia derramar no chão. E ali eu já estourava. Ai, eu acabei de limpar, não sei o quê. E depois vinha a culpa, vinha o remorso. Eu dizia: meu Deus, mas ele só tem 3 anos, ele só tem 2 anos, o que está acontecendo? E o choro vinha. Consequentemente, o choro vinha. Eu comecei a me tornar, a ver que eu estava num ciclo vicioso. Eu limpava, arrumava, estressava, chorava. E aí vinha a questão da ansiedade. Vinha a insônia. Eu sentia muita dor no corpo e eu não sabia identificar porque eu sentia muita dor. Eu sentia dor de barriga, eu sentia muita dor de cabeça. Dor na coluna constante. Eu vivia com dor na coluna, reclamava o dia todo de dor na coluna. Indisposição. Meu humor tinha dia que eu tava feliz, tinha dia que eu não queria falar com ninguém. Tinha dia que eu só queria dormir. Eu acordava porque eu tinha que acordar. Tinha dias que até o comercial de margarina eu chorava. E eu chorava assim. Eu começava a chorar, eu não conseguia parar de chorar, porque aquela dor me doía tanto que eu só fazia chorar. Eu não conseguia, eu não sabia limite. E depois que eu comecei a fazer os tratamentos terapêuticos, eu comecei a ver que tudo bem, eu não preciso ser perfeita. Tudo bem, eu não preciso dar conta de tudo. Tudo bem, a pia fica um pouquinho cheia de louça. Tudo bem, a casa fica um pouquinho bagunçada. Porque eu tenho que focar no que importa. E o que importa é o meu filho. Sabe por quê? O seu filho, o meu filho, um dia ele vai... O seu filho, o meu filho, ele vai ser dono de si um dia. E um dia eu vou querer ter tudo que eu tenho agora, só que eu não estou dando valor. Eu estou preocupada com as questões que eu tenho que fazer, que eu tenho que acontecer. E teve um dia até que eu comecei a anotar o que eu tinha que fazer, né? E eu comecei anotando da hora que eu acordava até a hora que eu terminava. Eu anotei e coloquei 8 horas da manhã. No meu relatório, eu ia tomar café às 11 da manhã, almoçar às 4 da tarde. E você sabe que horas ia ter tempo com meu filho? 8 horas da noite. De todo um dia. Porque eu estava só preocupada em fazer. E um dia eu estava questionando essa questão com o Whindersson e ele fez assim: você sabe por que você está nessa busca de só fazer? Porque você precisa, na sua cabeça, você precisa fazer para ser. E não está aí. Eu tenho que ser para fazer. Independente do que eu faço, eu sou. Independente do que eu faço em casa, eu tenho que saber o que eu sou. E hoje em dia, com a clareza que eu tenho,
eu consigo ver que eu sou uma boa mãe. E, tipo, tem dias que eu não tô a fim de fazer nada. Eu não vou fazer nada. Eu vou sentar no sofá e vou ver televisão com meu filho. Porque o meu filho um dia vai crescer. E eu vou sentir falta desse aconchego dele. Um dia o meu filho vai crescer e eu vou sentir falta dele estar bagunçando na sala. Um dia ele vai crescer e eu vou ter saudade de falar assim, menino, pare com isso. Menino, não bagunce isso. É doloroso ver que algumas pessoas, principalmente eu estava perdendo os momentos melhores do meu filho. Às vezes o meu filho me chamava para brincar e dizia que eu não tinha tempo. Eu queria arrumar a casa, porque eu precisava arrumar a casa, porque eu só precisava. E aí quando ele agia da forma que eu não queria, aí eu parava e batia nele. Eu só tinha tempo para ele nesses momentos. O momento de chegar, de reprimir, de falar, eu não quero que você faça isso. Mas o momento de prazer que eu tinha com ele, eu não tinha. Descer pra brincar, de passar uma tarde brincando com ele, de ver ele se sujar, de dar risada com ele, eu não tinha. Eu só queria que ele fosse, sabe aquele menino perfeito? Acordou, tomou café, brincou no seu cantinho, guardou seus brinquedos. Só que não existe perfeição. Não existe perfeição quando eu não entrego o melhor para o meu filho, quando eu não entrego a perfeição para o meu filho. Não que você seja mãe perfeita, não que eu seja mãe perfeita, porque eu e você, nós somos a melhor mãe que o nosso filho pode ter. Mas assim, isso é uma questão de escolha. A maternidade é uma convivência diária. Quer falar? Fale isso. A questão do... Para a gente se direcionar para o desfecho da live, eu quero que você fale como você era e como você, após a terapia, né, os resultados da terapia, né, de forma, né, resumindo, né, tudo isso que você relatou aqui, né, para que quem não estava no início, né, também pegue essa parte, né, você que entrou depois e está um pouco sem saber como é essa história. Então, nessa direção, Lore. Eu até brinquei com isso. Teve uma vez que ele fez assim, defina você antes, logo quando eu entrei. Aí eu parei, eu fiz, eu não consigo. E aí quando foi passando um tempo e tal, que eu comecei a me encontrar com as minhas emoções, que foi parando, ele fez assim, você lembra da pergunta que eu te fiz? Sobre quem é você? Defina você. Aí teve um dia que eu entrei na live, na sessão, já chorando, não sei o que, ele, calma, ele defina você. Aí eu fiz, eu sou uma panela de pressão com pito folgado a todo vapor. O que significa isso? Uma panela a todo vapor de pressão, com pito folgado, a qualquer momento ela pode explodir. E era isso que eu sentia. Qualquer momento, assim, eu ia estourar. E não era só com meu filho, não. Era com qualquer pessoa. E eu não tinha controle sobre as minhas emoções. Qualquer coisa me desestabilizava. Qualquer coisa me fazia chorar. Eu mesma, às vezes, quando me convidavam para louvar nos eventos, eu já sofria de ansiedade antecipada. Eu esquecia a letra de música, eu sentia dor de cabeça, eu sentia dor de barriga. E aquilo borbulhava assim, eu dizia, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Simplesmente porque eu sabia que algo ia acontecer. A ansiedade tomava conta do que há. E aí, o tempo foi passando. Para quem acha que ansiedade é frescura, não é. E às vezes a gente sente sintomas, a gente tem reações que a gente nem sabe que é por conta da ansiedade. E depois que eu comecei a fazer a terapia, aí o Enzo perguntou assim, quase no final, quem é você? Defina. Aí eu falei, hoje em dia eu sou uma panela elétrica com a válvula de segurança e ainda no fogo baixo. Não sei se vocês conhecem válvula de panela, mas assim, a diferença é, uma panela em fogo baixo com a válvula super travada, a possibilidade dela explodir é quase nenhuma, né? Ela
A não ser que aconteça algum evento maior e ela vai explodir. Mas a diferença entre uma panela de pressão com um pito folgado a todo vapor e uma panela desligada, praticamente, fogo baixo é quase desligado, com a válvula travada, é quase nada, porque hoje em dia eu sei das minhas limitações. Hoje em dia, antes de eu ter uma crise, eu conheço quando eu vou ter uma crise. E aí, às vezes, eu penso, eu consigo passear pelos meus sentimentos e dizer, peraí, agora não. Ficar aqui do lado um pouquinho. E eu consigo transmitir isso para o meu filho. Às vezes, quando ele está na situação, eu pego e acolho ele. Eu faço por ele o que eu gostaria que fizessem por mim. Eu acolho ele. Eu abraço as filhas, está acontecendo alguma coisa? Vou para um lugar com ele, beijo, abraço. Mesmo ele não querendo. Hoje de manhã aconteceu isso. Ele, não, eu não quero, super nervoso. Eu fui pro quarto com ele, beijei, abracei para poder acalmar. Então, a gente tem que fazer pelos nossos filhos o que a gente gostaria que fizessem com a gente. Não adianta você querer dar colo pro seu filho se você quer colo. Primeiro a gente tem que tratar aqui, depois aqui, para depois transbordar. Você não consegue transbordar, sendo que você... É a questão do copo meio cheio, meio vazio. Ninguém consegue transbordar se a pessoa é meio. Quer completar, Winston? É bem interessante essa fala, né? O quanto é importante, né, a gente gerir as nossas emoções. E essa parte, né? A gente pode até não ter o controle das situações, porque das pessoas, né, do nosso filho, que ele vai agir, como vai agir, enfim, marido, as situações do dia a dia. Mas você tem um comando sobre as suas emoções, né, seus pensamentos. Então, quando você começa a ter a consciência disso, a gerir isso, você começa realmente a mudar a si e, consequentemente, o que está ao seu redor também acaba, né, se transformando. Que o foco é você, né? O quanto você é responsável pelo que você sente. O quanto realmente você pode ter o comando das suas emoções e a transformação da sua vida. Então, no caso de Lorena, essa mudança na relação com o filho dela. Ela consegue identificar mais as emoções do filho, porque ela consegue identificar as próprias emoções. Então, isso é um ponto muito importante. Que a gente um ponto maior nessa live, né, essa coisa de identificar, gerir as próprias emoções para gerir as emoções dos seus filhos. E, assim, para mim, foi muito gratificante acompanhar essa evolução de Lorena, o quanto ela, da maneira como ela chegou, né, como ela disse, é a questão de, no início, a gente não sabe exatamente quem a gente é no processo. A gente não está acostumado a parar e pensar quem a gente é, de fato. Mas, no momento de terapia, no processo de autoconhecimento, a gente precisa parar para pensar, refletir quem a gente é e o que a gente tem feito, o que a gente está fazendo. Então, quando a gente tem esse momento de refletir, repensar, ressignificar, ver aquelas situações que a gente está vivendo de outra forma, com outra ótica. Às vezes, é como eu falei, a situação é o que é. Às vezes, a gente não vai mudar a situação, mas a gente pode mudar a si, nós. E aí começa, eu falo que começa a magia a acontecer. Não que seja fácil, existem desafios, como tudo. Nas emoções é a mesma coisa, mas é possível que a gente possa ter um caminho, ter um direcionamento. E, né, a questão ter um profissional, se assim for necessário. Então, é importante, principalmente as mães, no sentido que são várias emoções ali. Quando você é mãe, você se depara com a criança que você foi
E aí a questão dos filhos. Aquilo começa a nascer, a brotar, reviver uma série de coisas do passado. Então você achou ou você queria talvez esquecer, tem situações que você queria esquecer, não queria entrar em contato novamente. Mas faz parte, como a Lorena falou, os filhos pode ser o portal de cura para você. Então, aceite esse desafio, se permita, talvez mergulhar. Dói a princípio, mas depois da dor tem algo bom, uma satisfação, e é o que a Lorena tem vivenciado. Ultimamente, claro que os desafios continuam. É uma educação, uma autoeducação todos os dias. Se renovam, porque a gente é ser humano. Então, a gente está sempre lidando com as nossas emoções. Isso não vai parar, é realmente diário. A cada dia você precisa estar atento, mas a cada dia você está mais consciente. E quanto mais você mergulha no autoconhecimento, mais você realmente consegue gerir as suas emoções. Eu estou muito agradecido, né, por Lorena ter aceito o convite, de estar compartilhando a história, né? Às vezes as pessoas podem, né, nem todo mundo, nem todos, né, os pacientes vão querer, ou pela coragem, né, que isso aqui não é fácil, né? Aparecer não é fácil, mas realmente essa abertura, porque que isso sirva de inspiração, né, de exemplo para muitas mães, e que realmente possa fazer a diferença. Que vocês peguem pelo menos um aprendizado ou dois dessa live e pratique. Você já cresceu muito na sua vida. Então, gratidão a Lorena. Eu vou passar a fala para você falar o que você quiser nesse momento final, e depois eu retomo e falo. Eu quero falar para agradecer, né, a todo mundo que esteve aqui até agora com a gente, agradecer as minhas amigas que me deram esse apoio, que entraram, e dizer que a maternidade ela é construída dia a dia. Não se culpe pelo que você fez, porque quando a gente faz as coisas sem conhecimento, ela não tem validade. O que tem validade, a gente se torna responsável por quando a gente sabe que a gente está errando e a gente pode modificar. As mamães, quem não é mãe ainda, quem está gestante ou quem está pensando em engravidar, é interessante que essa live, porque você também vai aprendendo, né? A gente escuta muito das outras histórias e vai aprendendo. E para quem é mãe, uma coisa que eu te falo, não se cobre tanto. Se permita. Sabe? Tá cansada? O filho dormiu? Vá dormir. O menino quer brincar na rua? Vá brincar com ele na rua. O menino quer brincar de tinta, de se pintar? Deixa ele se pintar, dê risada com ele. Dê risada do momento, aproveite o momento, viva o momento. Porque vai ter um dia que você não vai poder ter isso. E apesar da maternidade ser pesada, ela pode ser vivida com amor e com leveza. Basta a gente aprender a trabalhar os nossos medos, os nossos conflitos e direcionar os nossos sentimentos. Eu espero realmente que eu tenha agregado. Obrigado, Thay, que bom que você aprendeu muito. Para quem tiver alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, pode falar comigo sobre o baby blues, sobre enxaqueca pós-hack, que tem muitas mães que não conhecem. Outro tema também que eu não divulguei aqui, mas quem quiser falar comigo sobre violência violência obstétrica, pode falar comigo. E a respeito dessa questão, né, tem mães também que se sentem muito cansadas porque o filho não tem uma rotina de sono e tal. Graças a Deus eu consegui ajudar algumas amigas minhas
a fazer esse cotidiano de sono e tal, porque tudo é aprendizado. Às vezes você está desesperado, no desespero você não entende nada, não enxerga nada. Se chega alguém para lhe ajudar, a pessoa lhe ajuda e aí você consegue minimizar melhor a sua vida. Eu realmente fico grata a todo mundo que esteve até aqui. Muito, muito obrigado pela participação de vocês. Fico feliz de compartilhar minha história com vocês. Saber que eu pude ajudar alguém. Para mim não tem preço maior. Quero aproveitar e fazer um convite, né? Que na próxima terça-feira, né? Isso, gente. Quem esteve aqui, muito importante. Ela vai falar, vai se aprofundar mais na questão da ansiedade, essas questões mais, né? Talvez, né? Esse suposto toque, né? Vamos dizer assim, né? Que a gente não vai. Obrigado. Não é rotular ninguém, né? A psicologia não faz isso, tá? Mas, ai, que massa! Então, assim, né, fazer esse convite que na próxima terça-feira, obrigado, Mari. A gente vai estar falando aqui sobre a ansiedade, né? Vocês estão na live, convida mais pessoas. E eu quero fazer um outro convite, né? Essa semana, né, no canal do Whindersson Moraes, né, Coach, esse canal do Instagram. Amanhã, né, dia de quarta-feira, tem um circuito de filmes, que toda semana tem um filme, né, aprendizados. Amanhã é Pais e Filhas. Na quinta, em relação a desemprego, saúde emocional e novas oportunidades, né? E você que está desempregado, você quer nova oportunidade, esteja lá. E na sexta-feira, em relação à estética, né? Esse bem-estar, autoestima, né? Esses assuntos, né? A gente também vai estar falando um pouco, né? Com a Isabel. Venha, Thay, venha. E convidar cada um de vocês, existe o canal do YouTube também, né? O Whindersson Moraes Coach. O link também está na bio, tá? O canal tem esses assuntos e muito mais para vocês curtirem. Amém, glória a Deus, mãe, espero. E parabenizar todos, né? Parabenizar também a Lorena pelo crescimento, pela disponibilidade, né? Realmente gratidão a cada um de vocês e a Lorena. E que cada um realmente possa colocar em prática esses aprendizados, que a história de Lorena realmente inspire mais e mais pessoas. Eu sempre falo, o crescer e o contribuir. Esse é o meu propósito, que eu possa também estar ajudando o maior número de pessoas. Que esse canal, que eu seja um canal e a Lorena também na vida de muitas pessoas. Gratidão a cada um de vocês. Fique com Deus, cada um de vocês. Lorena, tchau, cada um de vocês. Obrigada, meninas, todo mundo que esteve aqui. Tchau, tchau, gente.